Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versos de 8 até o verso 12. 1 Pedro 3, de 8 a 12. Eu gostaria que nós ficássemos em pé para fazer essa leitura e que nós a façamos de maneira uníssona, todos juntos. Apenas esses 5 versículos. 1 Pedro 3, de 8 até o verso 12, todos juntos. Vamos lá? Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Quero convidar o presbítero Valdeci que nos eleve a Deus numa oração, pedindo por esse momento de instrução na palavra do Senhor. Bem, irmãos, nós vamos fazer uma radiografia da primeira carta de Pedro. Nós vamos perceber que após o apóstolo fazer uma breve saudação nos versículos 1 e 2 do capítulo 1, a partir do verso 3 do capítulo 1 de 1 Pedro, Pedro passa a fazer uma exposição do plano de salvação executado por Jesus Cristo, da obra redentora de Jesus Cristo. Ele dedica dos versículos 3 até o verso 12 para falar sobre o plano de redenção que Jesus Cristo executou na terra. E do versículo 13 do capítulo 1 até o verso 10 do capítulo 2, Pedro agora vai nos dizer que essa obra que Jesus Cristo executou, ela importa em que nós agora temos uma nova identidade. Por causa dessa obra redentora que Cristo fez, de ser o nosso mediador, nós agora temos uma nova identidade em Jesus Cristo. No versículo 14 do capítulo 1, Pedro nos chama de filhos da obediência. No verso 5 do capítulo 2, ele diz que nós somos pedras que vivem. Ele diz que nós somos casa espiritual e que nós somos sacerdócio santo. No verso 9 do capítulo 2, Pedro agora vai escrever aquele versículo que se tornou clássico. Ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E por fim, no verso 10 do capítulo 2, ele nos chama de povo de Deus. Ele nos diz que nós somos povo de Deus. Com todas essas qualidades, todos esses objetivos, Pedro quer aqui nos mostrar que por causa da obra redentora de Jesus Cristo, nós agora temos uma nova identidade. Nós somos, como diz o apóstolo Paulo, novas criaturas. Somos agora povo de Deus, filhos da obediência, sacerdócio, nação santa. E a partir do verso 11 do capítulo 2 até o verso 12 do capítulo 3, Pedro agora vai nos mostrar como essa nova identidade em Jesus Cristo se revela na prática. Como é que essa nova identidade que Cristo nos deu é evidenciada? Qual é a prova prática da nossa nova identidade em Jesus Cristo? E, irmãos, Pedro vai nos mostrar aqui nesta grande seção da carta que a grande prova que o cristão mostra de que ele é uma nova identidade, que ele é uma nova pessoa em Jesus Cristo, é que esta pessoa que foi atingida pela obra redentora de Jesus Cristo, ele se dedica à prática da sujeição. Ele se dedica à prática da sujeição. Em toda essa parte da carta, em toda esta seção da carta, Pedro vai nos falar que o crente, aquele que foi atingido pela obra de Jesus Cristo, aquele que tem uma nova identidade, ele é alguém que pratica a sujeição. A sujeição. O que é sujeição? Não é uma palavra tão complicada como a que Caio falou, foi no sábado à noite, foi? Que eu nem lembro mais. Marcel sabe direitinho como é a palavra. Ele disse hoje de manhã. Mas o que é sujeição, irmãos?
O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele está falando, aliás, no capítulo 10, ele está falando sobre a apostasia dos judeus. A apostasia do povo de Israel que não reconheceu a Cristo como seu Senhor. E no verso 3 ele diz, falando dos judeus, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria vontade, não se sujeitaram a que vem de Deus. Paulo diz que os judeus não se sujeitaram a Deus, mas ao contrário, eles procuraram estabelecer a sua própria vontade. Por isso, irmãos, nós entendemos a partir desse versículo que sujeição é o contrário do que os judeus fizeram. Sujeição é quando nós renunciamos à nossa vontade em favor da vontade de outra pessoa. Isto é sujeição. Sujeição é quando nós abdicamos dos nossos desejos, dos nossos anseios, em favor do outro, em favor do próximo. E é este tema, irmãos, que Pedro vai estabelecer em toda essa sessão. É interessante nós percebermos que, segundo o apóstolo Paulo, a sujeição é fruto do Espírito Santo. A sujeição é produzida no Espírito Santo. Quando ele escreve a sua epístola aos Efésios, lá no versículo 18, ele diz, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a partir do verso 19 ele vai dizer qual é o resultado de ser cheio do Espírito. E quando ele chega no verso 21, ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A prática da sujeição, irmãos, é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Só se pode praticar a sujeição, biblicamente falando, como nós vimos no sábado à noite, no Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Se nós estamos no Espírito Santo, ou melhor, se o Espírito Santo está em nós. Por isso, irmãos, quando nós falamos de frutificar no Espírito, nós com certeza estamos falando também de aprender a prática da sujeição. De aprender a prática de renunciar à nossa vontade, em favor, muitas vezes, da vontade do próximo. E em toda essa sessão, que vai do versículo 11 do capítulo 2 até o capítulo 3, verso 12 da primeira carta de Pedro, Pedro vai nos mostrar isso. A sujeição na vida do crente. Dos versos 11 a 17 do capítulo 2, ele nos mostra que o crente deve exercer a sujeição em relação à autoridade civil. Que o crente deve se sujeitar ao Estado, ao magistrado civil. Dos versos 18 a 25 desse capítulo, ele agora vai dizer que nós temos que praticar também a sujeição no nosso trabalho. O crente deve se sujeitar de bom grado aos seus superiores no seu trabalho. Nos versos de 1 a 7 do capítulo 3, prosseguindo, Pedro agora vai nos dizer que nós temos que, como cristãos, praticar a sujeição também na nossa casa. A mulher deve praticar a sujeição sendo submissa ao seu marido. Ela se sujeita ao seu marido, sendo submissa a ele. Mas o homem também se sujeita à sua mulher. Como? Sendo submisso a ela? Não. O texto vai nos dizer lá no versículo 7 que o homem deve se sujeitar à sua esposa vivendo a vida comum do lar. Vivendo a vida comum de sua casa. E quando nós chegamos aos versos de 8 a 12 desse capítulo, nós vamos ver que agora Pedro nos fala sobre a prática da sujeição na igreja. Ele nos falou sobre a prática da sujeição no contexto civil, com respeito às autoridades. Ele nos falou sobre a sujeição no trabalho. Ele nos falou sobre a sujeição no lar. E agora ele vai nos falar sobre a sujeição na igreja. No versículo 8, irmãos, quando Pedro começa o seu texto sobre a sujeição na igreja, ele começa dizendo, finalmente, e aí ele prossegue. Essa palavra finalmente, no grego, ela é a palavra telos. E essa palavra telos, ela designa o final de um grande discurso. A finalização de um discurso que já vinha sendo feito antes. Ou um resumo de algo que vinha sendo dito antes. O resumo de um texto. Pedro, aliás, portanto, nessa sessão, ele está finalizando o seu discurso sobre sujeição, que ele começou lá no capítulo 2, verso 11. E ele diz, finalmente,
sede todos de igual ânimo. No grego, essa expressão igual ânimo, ela tem o sentido de pensar a mesma coisa, ou ser da mesma opinião. Pedro não está dizendo aqui que nós temos que concordar em todas as coisas, mesmo porque isso seria, na verdade, impossível. Não tem como nós concordarmos em tudo. Hoje pela manhã, o presbítero Caio falava sobre a questão da diversidade no frutificar no Espírito. Que frutificar no Espírito não é que nós temos que ser todos iguais, inclusive nas nossas opiniões sobre muitas coisas. Quando Pedro fala, irmãos, sobre ter o igual ânimo, ele não está dizendo que nós temos que concordar em tudo, mas ele está dizendo que, à medida do que for possível, nós temos que procurar o mesmo pensamento nas coisas. À medida, irmãos, do que nos é possível, nós devemos praticar a sujeição na igreja, evitando as discordâncias, evitando as dissensões, evitando as facções. Mas ele prossegue dizendo, sede todos de igual ânimo, e aí ele diz, compadecidos. Sede todos de igual ânimo, compadecidos. A palavra compadecidos, no original grego, é simpateis. Simpateis. De onde vem a palavra portuguesa? Simpatia. Simpatia. Só que tem um problema, é que a palavra simpatia, ela ao longo do tempo perdeu o significado. Hoje em dia, simpatia é o quê? É um sentimento amistoso que duas pessoas têm entre si, não é isso? Fulano de tal é simpático, porque é uma pessoa amistosa, né? Uma pessoa que se integra bem, é uma pessoa simpática. Mas o significado original de simpatia, irmãos, na verdade, hoje em dia, na nossa língua, ela na verdade significa empatia. Empatia. E o que é empatia? Empatia, irmãos, é a capacidade e a habilidade de internalizar o sentimento do outro. É quando eu consigo sentir o que o outro sente. O apóstolo Paulo, ele nos mostra de maneira muito clara o que é empatia, o que é esse ser compadecido, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 15, quando ele diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Ser compadecido, irmãos, é ter a capacidade de me alegrar com a alegria do outro e me entristecer com a tristeza do outro. Nós exercemos a sujeição na igreja quando nós internalizamos as emoções do nosso próximo. Certa vez, em alguns dos milagres que Cristo operou, os evangelistas, em algumas vezes eles dizem, e Cristo se compadeceu. Ao ver a miséria das pessoas que chegavam a Cristo, o texto grego nos diz que Cristo sentia a mesma tristeza que a pessoa que sofria pelo que quer que fosse, sentia. Nós temos, irmãos, que, como crentes, ser pessoas compadecidas, pessoas que sentem empatia, pessoas que não escarnecem da tristeza alheia, mas que internalizam essa tristeza ou também essa alegria. Mas ele segue dizendo que nós devemos também ser fraternalmente amigos. Ser de todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. A palavra aqui, que é traduzida por fraternalmente amigos, ela no original é uma palavra só. Os tradutores colocaram aí fraternalmente amigos. Mas a palavra original é uma só. E é a palavra Filadelfoi, de onde vem essa adaptação de Filadélfia. E a palavra Filadelfoi, ela expressa o amor entre irmãos. Pedro falou sobre esse amor algumas vezes nessa epístola, na sua primeira epístola. Por exemplo, no capítulo 1, verso 22, se você olhar aí, você vai ver que Pedro diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. A palavra aí é Filadelfoi. Mas ele cita também esse amor fraternal, esse Filadelfoi, lá no capítulo 4, verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Também no capítulo 5, verso 14, ele nos diz, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, com um cumprimento de amor. Essa amizade, portanto, que Pedro nos fala nesse texto, irmãos, não é uma amizade humana. Ela não é uma amizade terrena. Esse texto pode até passar a impressão de que nós temos que ser amigos de todo mundo dentro da igreja, mas não é bem isso que Pedro está querendo nos dizer. Porque a amizade humana, irmãos, ela infelizmente ela acaba. Ou ela pode acabar por uma série de fatores. Por brigas, por desentendimentos,
por coisas que acontecem na vida, por fatores externos, né? Você tem um amigo de escola, de faculdade, até mesmo na igreja, mas aí um dia acontece alguma coisa e você tem que se mudar. Você tem que ir morar em outra cidade. E a tendência natural é que haja um afastamento. Eu cresci em um contexto de muitas mudanças, né, de endereço. E principalmente naquela época que não havia WhatsApp, não havia Facebook, e-mail, nada. No máximo carta, mas ainda assim dava muita preguiça de escrever. Então, a realidade é que quando se mudava, perdia os amigos. Acabou o contato. Até um dia a gente se vê. As amizades terrenas, irmãos, elas acabam, mas a amizade fraterna que Pedro nos fala aqui é uma amizade perene. Ela é uma amizade, na verdade, que é exercida entre todos os irmãos, entre todos os crentes ao redor do mundo. Mas ele segue dizendo, misericordiosos, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos. A palavra grega aqui para misericordiosos é eusplankinoi. Outra palavra complicada aí. Eusplankinoi, que significa de boas entranhas. De boas entranhas. A palavra entranha, na literatura hebraica, ela é um eufemismo para a expressão intestino. Intestinos. Parece ser uma coisa estranha, né? Por que é que Pedro está dizendo que nós temos que ser pessoas de bons intestinos? Será que é uma pessoa que tem um funcionamento regular do intestino? Que não precisa tomar Activia? Não é isso que Pedro está querendo nos dizer. Na verdade, irmãos, os judeus, eles consideravam que os órgãos, os intestinos, que na verdade designavam aí os órgãos que ficam dentro da caixa torácica, eles representavam a própria essência do ser humano, especialmente o coração. O Salomão, quando escreve o livro dos Provérbios, ele vai dizer, filho meu, acima de tudo, entrega o teu coração, porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Então, irmãos, essa expressão entranhas ou intestinos, na verdade, ela significa a própria essência do ser humano, que é o seu próprio coração. Então, quando Pedro nos diz que nós temos que ser misericordiosos, ele está dizendo que nós temos que ter uma boa essência. É que a nossa essência deve ser boa. E boa em que sentido? A palavra misericórdia, ela acaba nos ajudando nisso. A palavra misericórdia, ela é uma junção de duas palavras, não é isso? Coração e miséria. Misericórdia é pôr o seu coração na miséria alheia. Ser misericordioso, irmãos, é colocar a sua própria essência, o seu próprio coração, na miséria alheia. Parece muito com o que nós vimos em ser compadecido, que é ser alguém que tem empatia, que é tomar para si o sofrimento alheio. Mas aqui, irmãos, quando ele fala misericordiosos, de boas entranhas, de boa essência, de bons intestinos, nós temos uma coisa mais profunda. O que Pedro está nos passando aqui, a miséria alheia, o pecado alheio, inclusive, ele deve nos comover até a nossa alma. Até a nossa alma. A nossa essência deve se comover com o sofrimento alheio. Ser misericordioso, irmãos, no sentido do texto, é não chafurdar na miséria alheia. É não esmagar a cana quebrada, como diz o profeta Isaías. Mas é, na verdade, ser misericordioso, como o texto diz, é exercer misericórdia para com aqueles que erram, para com aqueles que pensam diferente de nós. É não desdenhar das situações que nos são negativas. Ser misericordioso é isso, é ser de boas entranhas. Mas ele segue dizendo, misericordiosos, e aí ele diz, humildes. Humildes. A palavra aqui, humildes, é a palavra tapeinofrones, palavra grega tapeinofrones. A ideia dessa palavra, ela aparece na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versos 3 e 16. Quando nós chegamos lá ao verso 3 do capítulo 12 de Romanos, Paulo vai dizer, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. A palavra moderação é a mesma que é traduzida aqui em Pedro como humildade. Humildade é moderação. E moderação, segundo o apóstolo Paulo, é o quê? É não pensar de si mesmo além do que convém. Ser humilde, irmãos, é não ter uma opinião exagerada de si mesmo.
E o apóstolo Paulo desenvolve esse conceito no verso 16 do capítulo 12 de Romanos, quando ele diz: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ser humildes, irmãos, é não exagerar nos elogios a si mesmo. É não exagerar no conceito que nós temos de nós mesmos. É ter cuidado com o conceito que nós temos de nós mesmos. É pisar o freio, irmãos, nos elogios e nos pensamentos que nos vangloriam. Ser humilde, no sentido do texto, é exatamente isso. E depois que ele diz humildes, ele vai dizer, humildes aí verso 9, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Alguns comentaristas acreditam que aqui nesse texto, quando Pedro fala aqui de mal e de injúria, ele está se referindo ao dano material, que seria o mal, e a injúria, que seria o dano moral. Então, o mal, segundo alguns comentaristas, seria o dano material, injúria, o dano moral. Muito embora, irmãos, essa diferenciação ela não fique clara no texto, a ideia geral que o texto nos passa aqui é que o cristão não deve retaliar as ofensas que ele recebe. É que ele não deve recompensar o dano com dano. Mas ao invés disso, o que é que ele deve fazer? Antes, pelo contrário, bem dizendo. Ao invés de retaliar o mal com o mal, a injúria com a injúria, o crente deve bendizer. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. É recompensar o mal com o bem. Quando alguém fala mal de nós falamos bem da pessoa. Agora vejam bem. Falar bem de alguém, irmãos, nós precisamos entender isso, não significa que nós temos que mentir. Isso me lembra um episódio engraçado que aconteceu há alguns anos, uns 4 anos atrás comigo. Eu fui visitar uma igreja em Garanhuns e era aniversário dessa igreja, era uma festividade no dia. E aí eu me lembro que nesse dia era uma missionária que foi pregar lá. Ela não era da cidade, ela havia sido convidada e ela foi pregar naquele dia lá. E em dado momento lá da palavra dela, ela começou a fazer aqueles apelos, né, de comunhão, né? Que comumente se faz, né? E ela começou a dizer, olhe para o irmão que está do seu lado e diga que ele é importante para você. Diga que ele é especial para você. Diga que ele é importante para você. Mesmo que ele não seja, mas diga. Diga. Irmãos, bem dizer não é isso. Bem dizer não é nós mentirmos para as pessoas. Nós precisamos entender que nesse texto, no versículo 9, Pedro está contrapondo aqui. Ele está contrapondo bem dizer com injúria. Veja o que é que o texto diz. Como é que é o versículo 9? Aí? Leiam aí, por favor. Então vejam que ele contrapõe o conceito de bem dizer com injúria. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizer. Por isso, bem dizer aqui, irmãos, é o contrário de injúria. Quando alguém mente sobre nós, injuriar é isso, é mentir. É mentira. Então nós recompensamos a mentira com a verdade. Bem dizer aqui é o contrário da injúria. Não é que nós devemos mentir, elogiar a pessoa por coisas que ela não tem. Por qualidades que ela não tem. Nem é encobrir os defeitos das pessoas ou os pecados das pessoas, mas é recompensar a mentira com a verdade. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. E aí no verso 9 ele continua dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. No capítulo 1, verso 15 da epístola, Pedro já nos disse quem foi que nos chamou. Ele disse, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ele diz que aquele que nos chamou foi o santo. Ele qualifica o autor do nosso chamamento como o santo. E agora ele diz qual é o propósito do nosso chamamento. Ele diz, para isto mesmo fostes chamados. A sujeição, irmãos, no contexto da igreja não é uma simples obrigação que nós temos como cristãos, mas é a própria essência do nosso chamamento. Nós fomos chamados para isso. É a finalidade para a qual nós fomos chamados. É o que nos identifica, irmãos, como servos do Senhor. Como eu disse no começo, essa é a prova cabal que nós mostramos ao mundo de que nós temos uma nova identidade em Jesus Cristo.
Foi para isso que nós fomos chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Crentes são chamados a exercer a sujeição no contexto da igreja, para que por meio dessa sujeição eles recebam a herança do Senhor. O apóstolo Pedro, irmãos, já havia falado sobre essa herança aqui no capítulo 1, verso 4, quando ele diz que nós fomos regenerados para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Essa herança que Pedro cita aqui, portanto, é o céu. Ele já falou sobre isso no capítulo 1, verso 4. O texto aqui, então, nos assegura que aqueles que fizerem tudo isso, aqueles que procederem dessa maneira, que se sujeitarem a seus irmãos, que renunciarem à sua própria vontade, em nome da vontade do irmão, eles receberão de Deus a bênção por herança. E a partir do verso 10, Pedro agora vai fazer uma citação do Salmo 34, para confirmar tudo aquilo que ele vem dizendo. Ele diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. No verso 9, ele falou sobre a herança, que nós vimos aqui, que é o céu. Mas no verso 10, irmãos, ele nos fala agora sobre essa vida, sobre essa existência. Ele diz: quem quer amar a vida e ver dias felizes. Ele está falando dessa existência, dessa nossa vida nesse mundo. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, faça o quê? Refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Esse texto nos garante, irmãos, que além da herança nos céus, aqueles que praticarem a sujeição, aqueles que renunciarem à sua vontade em nome da vontade do próximo, receberão também a bênção do Senhor nessa vida. Não apenas na herança que nos aguarda lá no céu, mas também nessa vida nós somos abençoados quando nós praticamos a sujeição. Perceba aqui que o salmista, que é citado aqui por Pedro, ele nos coloca 6 obrigações dentro dessa prática da sujeição. As primeiras 3 são negativas, são coisas que nós não devemos fazer, não é isso? Quais são elas? Refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente e aparte-se do mal. São 3 obrigações negativas. E aí ele traz 3 obrigações agora positivas. Em lugar de fazer essas coisas, nós devemos praticar o que é bom, buscar a paz e empenhar-se por alcançar. A finalidade da prática da sujeição na igreja, irmãos, é alcançar a paz. É buscar a paz e empenhar-se por alcançá-la. O nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, irmãos, os pacificadores. Bem-aventurados os que buscam a paz e empenham-se por alcançá-la. E aí, irmãos, Pedro termina o texto, o seu discurso sobre sujeição, no versículo 12, quando ele diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Nesse versículo final, irmãos, Pedro agora nos mostra a razão pela qual nós devemos fazer tudo isso. Ele diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. No capítulo 5, verso 7 dessa mesma epístola, Pedro vai nos dizer: lançando sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O sentido aqui que Pedro quer nos mostrar, irmãos, é que Deus abençoa, é que Deus olha por aqueles que, quando ofendidos, por aqueles que, quando injuriados, não se vingam, não exercem a vingança, mas em lugar disso lançam sobre Deus as suas súplicas. O texto diz: os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. O Senhor atende, irmãos, àqueles que negam a sua própria força, aqueles que não executam a justiça pelas suas próprias mãos, mas lançam as suas ansiedades sobre Deus. Mas, por outro lado, o texto nos diz que o rosto do Senhor está contra
aqueles que praticam males. Da mesma forma como Deus abençoa aqueles que renunciam à sua própria força, ao seu próprio mérito, e lançam suas súplicas em Deus, o Senhor está contra aqueles que resolvem suas pendências de sua própria maneira. Aqueles que retaliam o mal com o mal. Aqueles irmãos que são, na verdade, descendentes espirituais de Lameque. Não é isso? Quem lembra de Lameque? Lá de Gênesis. Lameque era um indivíduo que pisaram no pé dele, o que foi que ele fez? Matou o camarada. Lameque disse que, da mesma forma como o Senhor disse que aquele que atentasse contra Caim seria amaldiçoado 7 vezes, Lameque disse que com ele seriam 70. Isso significa, irmãos, que Lameque confiava em si mesmo. Lameque não entregava a vingança do mal a Deus. Ele não lançava sobre Deus as suas súplicas, mas ele praticava males, ele praticava a vingança. Ele exercia a justiça com as suas próprias mãos. E Deus diz que está contra essas pessoas. O Senhor diz que está contra aqueles que são descendentes espirituais de Lameque. Aqueles que renunciam à confiança em Deus para confiar na sua própria força. Aqueles que renunciam à confiança no Deus da providência para confiar em suas próprias forças, em suas próprias atitudes. Irmãos, esse texto, para finalizar, ele nos mostra que nós, como cristãos, somos chamados a alcançar a vitória, a alcançar a bênção de Deus, não pela força, mas pela fraqueza. Esse texto nos mostra que nós alcançamos o favor de Deus quando nós somos fracos e não quando somos fortes. O apóstolo Paulo diz que quando sou fraco, aí é que sou forte. No mundo espiritual, irmãos, nós conquistamos o favor de Deus, nós conquistamos as coisas pela fraqueza. É ao contrário do que o mundo nos ensina e do que nós geralmente pensamos, do que nós geralmente temos como imagem de alguém vencedor. A imagem de alguém vencedor que nós temos é aquele, como a gente falou hoje de manhã também, aquele estereótipo, né? Aquele modelo de uma pessoa forte. Especialmente no universo masculino, isso é bem mais presente. O nosso modelo de homem que conquista as coisas, de homem honrado é quem? É Van Damme, Schwarzenegger, não é isso? Edmilson. Olha isso aqui. Porque tirando Edmilson, qual é a cena que esses personagens protagonizam? Muita força, não é isso? Uso da violência, e eles correm lá mostrando coragem, fortes, homens de força, homens que atiram, homens que lutam, homens da guerra. E aí a imagem que a gente tem na cabeça é essa. É de Rambo, não é isso? Com uma metralhadora derrotando o exército de comunistas inteiro sozinho. E, irmãos, nós vamos colocando esses conceitos que a mídia vai nos ensinando na vida espiritual. E nós começamos a achar que é assim também no reino de Deus. Que nós conquistamos as coisas desse jeito. No estilo Rambo. No estilo Van Damme. Mas, irmãos, esse texto vai nos mostrar que o que Deus exige de nós é exatamente o contrário. É que nós sejamos fracos. É que nós exerçamos a sujeição. É que nós sejamos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, e que nós não paguemos o mal pelo mal, nem a injúria pela injúria. Quando nós percebemos isso, irmãos, nós vamos concluir que, na verdade, o que Deus deseja de nós, o que Deus requer de nós, é que nós sigamos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. É que nós sigamos o exemplo do Senhor Jesus, que fez isto. Cristo é o nosso modelo nessa obra. Quando Paulo escreve a sua epístola aos Filipenses, lá no capítulo 2, a partir do verso 5, que ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto nos coloca, irmãos, que Cristo aceitou se humilhar, e que exatamente porque Cristo se humilhou, porque Cristo se fez fraco, Deus o exaltou.
O verso 7, o verso 8 diz isso. A si mesmo se humilhou. E o verso 9, pelo que, por causa disso, Deus o exaltou. O Pai exaltou o Filho, porque o Filho aceitou se humilhar. O Filho se humilhou. E por isso, o Pai o exaltou. Se nós quisermos, irmãos, conquistar o favor de Deus, nós temos que entender que o que Deus requer de nós, irmãos, não é a força, mas é a fraqueza, é a humilhação. É isso que Deus requer de nós. Esse texto, irmãos, de 1 Pedro 3, de 8 a 12, ele pode nos soar como um texto meritório. Ele pode até parecer um texto meritório. No sentido de que ele pode até passar a impressão de que é possível conquistar pelas obras o favor de Deus. Esse texto lido desatenciosamente, ele nos passa essa impressão. Não, se eu fizer tudo isso, Deus tem a obrigação de me abençoar. Mas, na verdade, o que a Bíblia quer nos ensinar é que nós não podemos fazer isso. Tudo isso, irmãos, que eu falei aqui nesse texto, nós não temos nenhuma condição de fazer isso. Por nós mesmos, nós não temos condição de fazer isso. Nós só podemos agir dessa maneira. Nós só podemos exercer a sujeição entre nós, se a graça de Cristo estiver conosco. Se o Cristo, irmãos, que Ele sim realizou perfeitamente a obra da sujeição, que renunciou à sua vontade para fazer a vontade de seu Pai, se Ele usar de graça para conosco, aí nós podemos fazer isso. Aí nós podemos, irmãos, ter fé suficiente para renunciar à nossa vontade em favor da vontade daqueles que nos rodeiam. Apenas se a graça de Deus em Jesus Cristo estiver conosco, é que nós poderemos fazer isso e assim frutificar no Espírito Santo. Vamos orar? Curva sua cabeça, por gentileza. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. A tua palavra, ó Deus, o texto sagrado nos ensina, nos instrui, ó Deus, sobre qual é, ó Deus, a tua vontade para a nossa vida. E olhando para esse texto, ó Deus, nós entendemos que o que o Senhor deseja de nós é que nós, ó Deus, sejamos longânimos, que nós sejamos benignos e bondosos. E dessa forma, ó Deus, o que o Senhor exige de nós é que nós aceitemos, ó Deus, nos sujeitarmos à vontade dos outros. O Senhor exige de nós, ó Deus, que nós reneguemos a nossa idolatria, ó Deus, ao nosso egocentrismo, ao nosso ídolo, que na verdade, ó Deus, somos nós mesmos. E que em lugar disso, ó Deus, nós saibamos ter o próximo, ó Deus, em primeira conta, e não nós mesmos. E nós reconhecemos, ó Deus, ao entender isso, que nós não somos capazes de fazer isso. Que nós não conseguimos, ó Deus, porque nós somos extremamente fracos. Mas te pedimos, ó Deus, ajuda-nos na nossa falta de fé. Usa, Deus, de graça sobre nossos corações, usa de graça sobre as nossas vidas para que nós possamos executar a tua vontade, ó Deus. Para que nós possamos frutificar no teu Espírito, a fim de que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos isso pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.